Olha só. Deputado que chamou o STF de mafioso e chantagista entra na mira da corte. Sim, por quê? Porque teve uma denúncia, né? Vamos ver a fala primeiro do Marcelo Van Hatten. É rápido, curtinha. Dá uma olhada na bobagem que ele solta. Lula e Alexandre de Moraes são covardes. São covardes. Aliás, digo mais, o que estão fazendo no STF hoje é coisa de mafioso. E não é só o Alexandre de Moraes por isso. A máfia depende de uma organização, e a organização que hoje está no STF é mafiosa, colocando inclusive a faca no pescoço de várias outras pessoas. Kassab, Deltan, Salles, puxando os processos de volta para o STF para, segundo a própria imprensa, chantagear a classe política inteira no Brasil e a população como um todo. Pronto, aí ele soltou essa e obviamente, né, ia ter uma reação. E teve o Lindenberg Farias, que é o líder do PT aciona a PGR contra deputado do Novo, que se referiu ao STF como uma organização mafiosa. O Lindenberg foi lá, acionou o PGR, apresentou lá uma notícia crime, e aí a Procuradoria-Geral da República vai decidir o que fazer. Se vai abrir um processo, uma investigação ou não. Né? Ministros do Supremo Tribunal Federal foram ouvidos assim, em off, e disseram, olha, realmente o que ele fez é muito grave, é crime. A imunidade parlamentar não serve para livrar a cara do parlamentar de crime. Né? Ela existe para que ele possa emitir as opiniões dele sem ser perseguido. Agora, uma coisa é você dizer, eu acho que o fulano de tal é incompetente, eu acho que o Beltrano é mal intencionado. Isso é uma opinião. Outra coisa é você atribuir uma atividade criminosa a uma pessoa. Aí não. Aí a imunidade parlamentar, ela não abarca, ela não protege isso. Senão ficaria fácil, né? Ficaria fácil. O cara elege deputado e faz o que quer. Não é assim que funciona. Crime é crime no parlamento, fora do parlamento, em qualquer lugar. E quem comete tem que responder. Deputado Marcelo Van Hatten será investigado pelo Supremo após chamar delegado da PF de bandido na Câmara Federal. Isso é outro, tá? É um processo que já existe, inclusive. Tem uma investigação da Polícia Federal, por quê? Porque ele foi para a tribuna, a mesma coisinha desse vídeo aí, só que ele falou que o delegado que investiga o Bolsonaro, que investigou, né, que já acabou a investigação, o delegado que investigou o Bolsonaro no inquérito do golpe seria bandido, chamou o cara de tudo quanto é nome, divulgou uma foto da filha de 3 anos de idade do delegado na internet e escreveu lá, procurada, tá? Uma criança, expôs toda a família do delegado, enfim, colocou a vida do delegado em risco, porque a gente sabe que o Bolsonaro é tudo maluco, né? Tudo fanático. Então, obviamente que isso é um perigo. Perigo para a segurança física mesmo do delegado e da família dele. E o delegado, obviamente, não deixou barato, entrou com uma representação criminal, acusando o deputado de cometer crime de calúnia, injúria e difamação. E aí foi aberta uma investigação contra o deputado. Então, nesse momento, ele está sendo investigado por ter cometido crime de acusar pessoas falsamente de crime no passado, em agosto do ano passado. E agora ele comete esse mesmo crime novamente, dizendo que o STF é uma máfia, que o Lula... O que o Lula tem a ver com isso? O processo não tem nada a ver com o Lula, o processo é do Poder Judiciário, o Lula está no Poder Executivo, são poderes diferentes, um interfere no outro, não tem nenhum tipo de ingerência. Mas ele coloca o Lula como se o Lula, inclusive, fosse um aliado do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes votou para manter o Lula preso naquele processo do triplex. O Lula saiu, foi anulado porque o Xandão foi derrotado. Porque se dependesse do voto do Xandão, o Lula estava preso, né? Quem nomeou o Xandão? Temer, o cara que deu o golpe na Dilma. E aí eles ficam falando que o Xandão é amigo do Lula, né? Assim, tipo, conversa de maluco, conversa de doido. Mas ele vai responder mais um caso, né? Agora vamos ver se vai ser punido, porque esse rapaz está acostumado a escapar de punição, né? Já começa com a história do atropelamento lá, nunca pagou 1 centavo por nada desse caso, né? E tá lá, tá sendo investigado por ter ameaçado e xingado o delegado, mas por enquanto a gente ainda não tem resultado. Então, por enquanto, ele está muito acostumado a se dar bem. Vamos ver se vai continuar se dando tão bem assim quanto ele imagina, né? Aguardemos e eu te conto. Notícias econômicas, isso é importante para você, viu? Porque mexe com a sua vida diretamente. Seguinte, Petrobras anuncia redução de 17 centavos no litro de diesel nas distribuidoras. Na bomba mesmo, lá, quando você chega para abastecer, vai cair uns 15 centavos. Essa diferencinha aí, porque vai para a distribuidora tem que pagar o imposto, não sei o quê. Nunca chega os 17% redondo na bomba, mas vai chegar em torno de 15 centavos de redução do preço do óleo diesel. E isso é muito importante, por quê? Porque isso interfere em todos os preços do Brasil. Sim, porque tudo no Brasil, tudo que é vendido no Brasil é transportado de caminhão, né? Para cima ou para baixo. Então é gastando óleo diesel que a gente transporta comida, roupa, sapato, eletrônico, tudo que você compra
qualquer coisa, qualquer produto chegou na tua casa, porque um caminhão cruzou uma estrada transportando esse produto até o centro de distribuição. Então vai ficar mais barato tudo, porque tudo que é transportado por caminhão a diesel vai ficar mais econômico o frete. Então, obviamente, isso vai ter um impacto. E mais, isso aqui é muito importante você saber. Porque tem gente que fica falando, tá tudo caro, volta Bolsonaro, né? Então, Petrobras reduz preços da venda de diesel tipo A e B para distribuidoras. Olha só, se você pegar essa matéria aqui, tá aqui, ó. Desde dezembro de 2022, os preços do diesel para a distribuidora caíram 94 centavos o litro, uma redução de 20,9%. Então é o seguinte, caiu quase R$1 o litro do diesel desde que o Lula virou presidente, tá? Caiu quase R$1. Preço de hoje é quase R$1 mais barato do que o preço do diesel do Bolsonaro. E você se lembra que ele fez aquela manobra para tirar o ICMS do diesel para ficar barato, ou seja, mesmo com essa manobra do Bolsonaro forçando os governadores a tirar imposto do óleo diesel, mesmo assim o diesel do Lula está quase R$1 mais barato, tá? Então, assim, para você não ficar acreditando nessas maluquices, nesse papo que o povo fica falando aí, os bolsonaristas ficam inventando história de preço e tal, eu já falei no vídeo anterior sobre a alimentação também, o preço dos alimentos, né? A inflação dos alimentos. A inflação do Bolsonaro era o dobro da inflação dos alimentos do governo Lula. E eles ficam falando de alimento caro, cara de pau, né? Eles fazem a barba, sai o quê? Serragem pura, né? Por conta das mentiras que eles adoram contar. E aí, tem outra notícia econômica, agora é o contrário, né? Ele deu uma notícia boa, poxa, baixou o combustível, agora a notícia ruim. Pois é, comprinhas da China ficaram mais caras. ICMS de compras internacionais sobe para 20% em 10 estados a partir de amanhã, a partir do dia 1º de abril. E não é mentira, tá? Apesar de ser 1º de abril. O ICMS é um imposto estadual, então é o seu governador que está cobrando, tá? Não tem nada a ver com o governo federal, nada a ver com Lula, nada a ver com Haddad. É o seu governador que decidiu. Teve uma reunião dos secretários de Fazenda e eles decidiram que alguns estados iam aumentar a alíquota do ICMS para 20%. É 17%, vai subir para 20%. 20%. Então a gente está falando de um aumento razoável, se a gente for calcular o percentual, tá? E aí quais os estados em que isso vai começar a funcionar? Vamos procurar aqui que está aqui, ó. Olha lá. A mudança vale para os seguintes estados: Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima e Sergipe. Se você mora em algum desses estados, vai ficar mais caro comprar brusinha da China. Por quê? Porque os governadores estão cobrando mais caro de taxa, de tarifa, de imposto para esse produto que você importa. Aquela tarifa de importação do governo federal não mudou nada. Do jeito que ela foi implementada, ela está valendo, não aumentou, não diminuiu, não aconteceu nada. O que está acontecendo agora, então, é uma decisão estadual de 10 estados que resolveram aumentar o imposto em cima do produto importado. Então, se você tiver que reclamar com alguém, já sabe para quem, né? Reclama lá com o teu governador. E ó, um giro de notícias internacionais aqui. 67% dos americanos não querem carros Tesla e a rejeição a Musk é o principal motivo. Sim, quase 70% dos norte-americanos querem nem saber de comprar carro da Tesla. E por quê? Porque eles odeiam o Elon Musk. Porque o Elon Musk virou essa figura nefasta, fascista, nojenta, né? Neonazista, e aí as pessoas estão correndo de tudo que envolve Elon Musk. Tem gente que abandonou o Twitter, simplesmente abandonou. Tem gente que não compra carro dele, tem gente que não compra internet de satélite dele, né? Tem vários tipos de boicote acontecendo ao mesmo tempo. Já há uma estimativa dizendo que o Elon Musk teria perdido 100 bilhões de dólares da fortuna dele. 100 bilhões de dólares. A gente está falando aí de 550 bilhões de reais a menos na fortuna dele. Ah, ele continua sendo o homem mais rico do mundo. Continua, vamos ver até quando, né? Porque a fortuna dele não para de despencar, justamente por conta desse posicionamento, desse comportamento político nojento, fascista e errático dele. E aí o povo está correndo, mas correndo feio de comprar carro da Tesla. Até porque está tendo atentado contra a concessionária da Tesla, está tendo depredação de carro da Tesla na rua, então as pessoas estão evitando comprar até para não ter o seu carro depredado. Também tem isso. Tá? Ainda sobre notícias internacionais, Vietnã vai abrir mercado para a carne bovina brasileira após quase 10 anos. Sim, o Lula foi para o Japão, vendeu 11 bilhões de dólares em aviões da Embraer, aí ele saiu lá do Japão, assinou uns outros acordos, foi para o Vietnã.
Foi fazer o que no Vietnã? Conversar com o presidente do Vietnã, falou, ó, vocês têm que comprar nossa carne é boa. E aí foi assinado um tratado entre Brasil e Vietnã, e o Vietnã fazia 10 anos que não comprava carne do Brasil. Tinha restrições e tal, sanitário, uma série de problemas e tal. Acabou. O Vietnã vai comprar carne. Ah, mas o Vietnã é um país eco. Não, não é bem assim não. É além do mais, além de não ser um país eco, ele também vai funcionar de porta de entrada da carne brasileira na Ásia. A JBS, que é o maior produtor de proteína animal do mundo, a Friboi, vai abrir uma empresa lá no Vietnã, vai investir 100 milhões de dólares na abertura de uma empresa no Vietnã para fazer esse transbordo. Aí manda a carne para o Vietnã e lá do Vietnã distribui para outros países asiáticos. Então eles vão funcionar como uma espécie de entreposto da carne brasileira. Mais din-din, mais dólares que vão entrar na conta do Brasil. Por quê? Porque o Lula foi lá, fez um acordo, negociou e acertou. Fez papel de estadista, que é o que ele é. Foi lá e resolveu a parada. Já tinha vendido os aviões para o Japão e agora conseguiu vender carne para o Vietnã. E aí, Lulinha não para, tá? Ele vai voltar para o Brasil agora? Já até voltou, né? Mas em maio ele viaja de novo. Vai para onde? Vai para a Rússia, meu amigo, minha amiga. Vai conversar com o Putin sobre a guerra? Lula desembarca na Rússia em maio para falar com Putin, enquanto Zelensky age para refazer ponte com o petista. Então é isso, né, Zelensky? Você lembra quando o Lula falava em paz, tem que sentar numa mesa de negociação? O Zelensky estava apoiado pelos Estados Unidos, cheio de bala na agulha, né? Muita arma que os países aliados estavam mandando para ele. Tava valente, falando que o Lula não sabe de nada, que o Lula não é isso, que o Lula perdeu o bonde da história, o trem já tinha passado, então ele não era interlocutor coisa nenhuma. Falou um monte de bobagem a respeito do Lula. E o Lula falando. Só qual é o problema dessa guerra? Os dois acham que podem ganhar, porque os dois estão cheios de arma, eles acham que podem ganhar. Então eles não querem acabar com essa guerra, era isso que o Lula dizia. E o Zelensky não gostava. Agora que o Trump virou as costas para o Zelensky, chamou ele de ditador, falou que não vai dar arma, vai cobrar tudo que te deu para ele até hoje e tal, que ele tá com o rabinho entre as pernas, mas pera aí um pouquinho, dá uma ligada pro Lula lá, vamos ver se ele conversa com a gente. Sim, a Ucrânia, o governo da Ucrânia entrou em contato com o governo brasileiro, pedindo uma reunião, pelo menos um telefonema, entre o Lula e o Zelensky. Mudou, né? Agora que ele não tem os Estados Unidos nas costas, ficou humilde o Zelensky, aí quer conversar com o Lula. Então assim, o Lula vai lá na Rússia, vai conversar com o Putin, tinha um plano de paz que foi apresentado pelo Brasil, pela China, que foi rejeitado pelo Zelensky, justamente porque ele achou que estava por cima da carne seca, com todo o apoio dos americanos, e agora não está mais. Então assim, até aquele plano de paz que foi apresentado pelo Brasil e pela China vai voltar para a mesa de negociação. Então vão conversar de novo para ver se chegam a um acordo e acabam com essa guerra na Ucrânia, com a participação decisiva do Lula. O que para muita gente é surpresa em razão do que tinha acontecido lá atrás. Mas agora o tempo passa, né? E fica comprovado que o Lula tinha razão. O Zelensky não queria acabar com a guerra. Agora que ele está acuado, ele quer acabar de todo jeito e está pedindo, pelo amor de Deus, para o Lula ajudar. É isso que está acontecendo nesse momento. E sabe o que eu acho, né? Eu acho é pouco, que põe o rabinho entre as pernas mesmo, que peça ajuda para poder se livrar desse problema que ele arrumou para a cabeça dele, o Zelensky, né? E se o Lula puder ajudar, que ajude. Espero que consiga ajudar, espero que ainda haja tempo. Porque se talvez tivessem feito o que o Lula estava falando lá atrás, talvez essa guerra já tivesse até acabado. Mas como não quiseram, não deram bola, não ligaram, fica nisso aí, né? Enfim, última notícia desse vídeo aqui. Justiça francesa condena Marine Le Pen, líder da extrema-direita, a 4 anos de prisão e 5 anos de inelegibilidade. O que essa mulher fez? Porque estão falando que essa mulher era tipo uma das favoritas para a eleição. Vai ter eleição para presidente lá na França em 2027. E aí ela estava despontando assim, olha, vai disputar cabeça a cabeça com o nome do governo, né? Não vai mais, né? Porque agora está inelegível por 5 anos. E é imediata a inelegibilidade, já começou, tá? Ela é deputada federal, e aí o que descobriram? Que ela andou usando uns recursos públicos, aí, uns fundos para pagar umas despesas nada a ver, sabe? Tipo, se fosse comparar com o Brasil, era mais ou menos como usar o fundo partidário para despesas pessoais, sabe? Ela andou tendo umas despesas ilegais e pagou essas despesas com dinheiro público. E aí descobriram, o Ministério Público da França investigou, processou, e ela foi condenada. Ela é deputada federal, ela não perde o mandato, porque a lei lá na França é diferente, então assim, sendo condenado você não perde o mandato imediatamente, só perde o mandato se for condenado em última instância, lá no final não tem mais recurso. Nesse caso,
Lá também não tem, tipo, foro privilegiado, igual aqui no Brasil, o deputado é julgado só no STF. Então ela está sendo julgada por um juiz, uma juíza de primeira instância, que já a condenou por esse crime de corrupção. E aí determinou a inelegibilidade dela e 4 anos de cadeia. 4 anos de cadeia, sendo 2 usando tornozeleira eletrônica, porque ela não vai ficar presa, de fato, que a pena é pequena, até 4 anos. Lá também tem essa coisa de que se a pena for pequena, você não cumpre na cadeia. Mas durante 2 anos ela vai ter que usar tornozeleira eletrônica. Ela vai continuar deputada, ela não perde o mandato ainda, mas a inelegibilidade começa a valer imediatamente. Então, em 2027, Marine Le Pen não será candidata à presidência, tá? Tornozeleira eletrônica, inelegibilidade, mandato deputada, o futuro de Marine Le Pen após condenação. Ela é filha do Jean-Marie Le Pen, que era um neonazista que surgiu na França uns anos atrás, assim, super radical, e ela tentou dar uma amaciada, uma aliviada no clima, né? Tentou mudar o nome do partido, enfim, tentou dar uma despistada nessas características neofascistas do partido. Mas não adiantou muito, né? E aí o pai dela já foi pro Beleléu e ela tá lá. Ela virou a substituta do pai, enfim, ela já há algum tempo que ela se coloca como futura candidata à presidência. Agora vão ter que achar um outro nome porque ela não vai poder mais. É mais uma liderança da extrema-direita sofrendo com a justiça no mundo. Por quê? Porque a extrema-direita ela atua o tempo todo esgarçando, esticando a corda, né, da justiça, para ver até onde a justiça vai parar ou não vai. Então eles o tempo todo desobedecem a lei de propósito para saber qual é o limite que o juiz vai aceitar, qual é o limite que o promotor vai aceitar. E na maioria das vezes eles se dão mal. Por quê? Porque os limites são bem curtos, né? A lei é séria em todos os países e isso está acontecendo. Você vê o Trump tendo problema lá com juízes norte-americanos, que estão impedindo uma série de coisas que ele está tentando fazer que são ilegais. O Bolsonaro inelegível aqui no Brasil, agora Marine Le Pen inelegível lá na França também. Então um problema a menos, né? Porque a gente teve eleição para o parlamento francês agora no ano passado, foi um sufoco, mas felizmente a extrema-direita não conseguiu vencer. E agora perde o seu principal nome. A Marine Le Pen é o principal nome da extrema-direita francesa. Perdeu, não será candidata porque foi condenada por corrupção. Outra coisa muito comum na extrema-direita.